Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso PodX. Quem estava com saudade, né? Passei uns dias ausente aqui, mas preparando algo incrível. Estou diretamente do palco da Nova Era 2025 e nesse PodX vai passar Mentes Brilhantes. Com certeza será um episódio sensacional. Prepara aquele caderno, aquela caneta, prepara essa mentalidade para expandir e tomar grandes decisões. Hoje eu tenho a honra de receber aqui em Teresina, Piauí, uma grande referência em propósito, em liderança, um homem que inspira muitos outros homens, mulheres, famílias, que tem uma história linda, inclusive, que eu acompanhei essa história desde o início, desde a agência de viagem, de toda a tua história. Eu não sei se, acho que no Claro não vai saber, mas o primeiro curso que eu fiz online foi seu. Então, lá em 2015, foi a primeira pessoa, quem é meu aluno aí de muito tempo sabe o que eu falo, que eu tive acesso à mentalidade, a desenvolvimento humano, foi com você. Então, um prazer imenso. Estou aqui com o Thiago Brunet, que vai falar para a gente sobre mentalidade, principalmente sobre propósito. Thiago, você fala muito que ninguém cresce por acaso, que não existe o acaso, a sorte. Se você pudesse compartilhar hoje, o que de fato uma pessoa precisa ter para que ela cresça, para que ela prospere na vida? Expansão de consciência é o nome. Ela precisa frequentar ambientes e andar com pessoas que ela vai ser desafiada, não vai ser confortável no início, ela vai se sentir um peixe fora d'água. Como é que essas pessoas usam essas roupas, falam isso? Ela se sente desconfortável, mas isso é só no início. Depois ela vai começar a entender o porquê das coisas, a mente dela vai se expandindo, ela vai pensando diferente, ela vai sonhando coisas novas. Então, quanto mais você se expor a ambientes e a pessoas que pensam mais do que você, que faturam mais do que você, que têm mais fé do que você, ou seja, que tem algo a mais do que você, não tem como você não expandir a consciência. O nome disso é troca de mentalidade. Você deixa a sua antiga forma de pensar e renova por uma mentalidade que agora está preparada para o sucesso e para tudo que a pessoa está buscando aqui na vida. Você é mentor de muitos homens de negócio, de muitos empresários. Quando você olha para um homem, para um empresário, para um empreendedor, seja do gênero masculino ou feminino, o que você consegue identificar nele que, de fato, possibilita ele crescer e expandir, além da mentalidade? Obstinação. É muito fácil você reconhecer quem vai vencer quando você vê que a pessoa não desiste, que a pessoa não para. Ela pode até errar, ela cai, ela levanta, ela tenta, mas desistir nunca é uma opção para essa pessoa. Ela é completamente obstinada, ela é obcecada por aquele futuro de prosperar. E se não for nesse negócio aqui, vai ser no outro. Se não for com esse produto, vai ser com o outro. Quando você vê uma pessoa que não desiste, essa é uma pessoa que certamente vai vencer. Então, se primeiro ela tiver expansão de consciência e desenvolver uma obstinação, ou seja, um desejo profundo de conquistar e nada me faz parar, nada me faz sentir tristinho, a ponto de, hoje eu vou ficar em casa. Não. Todo dia eu corro atrás dos meus objetivos. Essa é a pessoa que vai vencer, sem dúvida alguma. Hoje você tem 4 filhos, viaja o mundo inteiro, né? Trabalhando com a sua missão. Como que você faz hoje para cumprir a missão, o propósito? Porque às vezes eu vejo muito empresário, empreendedor que fica com essa história de, mas se eu for cumprir a missão, se eu for trabalhar, se eu for crescer, eu vou abrir mão da minha família. E você hoje faz isso no sentido de ter excelência nesse ecossistema entre negócio e família. O que você pode ajudar as pessoas a dar uma palavra do tipo assim, você consegue ser pai, você consegue ser esposo, você consegue ser líder, você consegue transformar negócio, é possível? Sim, você vai precisar de uma coisa chamada equipe. Se você montar uma equipe boa, uma equipe que saiba gerir tua agenda, uma equipe que entenda o teu propósito, a sua vida fica muito mais leve. Então, por exemplo, a minha equipe sabe os convites que eu posso e não posso aceitar, porque a prioridade é a agenda familiar. Então, se tem futebol do meu filho na quinta-feira, por mais que eu tenha uma grande palestra, um grande convite de palestra, minha equipe sabe que vai negar, porque já está o futebol do meu filho ali.
No início não era assim, né? Para ser bem sincero, no início foi bem desequilibrado. Eu trabalhava muito, eu trabalhava 80% e 20% para a família. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai encontrando Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque os negócios exigem certo desequilíbrio para você crescer, mas conciliação. Eu fui conciliando. Então, hoje em dia, eu consigo, por causa da equipe e da agenda bem feita, ter tempo para minha família e também trabalhar bastante. E, às vezes, a gente faz os dois ao mesmo tempo. Eu estou indo agora para Israel dar aula, numa imersão de inteligência espiritual que eu vou fazer, e estou levando a família toda comigo. Então, consegue conciliar. Exatamente. Brunet, aqui no estado do Piauí, eu acompanho muitos empresários. E uma das falas mais presentes dentro da comunicação deles é o medo. O medo de investir, o medo de saber qual é a hora de expandir, qual é a hora de crescer. E eu sei da tua história, né? Do quanto você teve que se desafiar, se posicionar, crescer. E eu sempre falo para eles que o medo é falta de informação, que o medo é falta de clareza, que o medo é falta de fé, muitas vezes. E eu gostaria de ouvir de você qual é a sua visão sobre o medo, como vencer o medo. Medo é um dos maiores inimigos do ser humano. Independentemente da fé da pessoa, o medo vai vir de qualquer jeito. Não existe antídoto para o medo. O que pode acontecer é que, a partir do momento que você é uma pessoa que tem a fé muito fortalecida, quando o medo vem, ele não encontra espaço para ficar. Ele bate, você sente, e aí ele vai embora porque ele não encontrou espaço para ficar. Então, o que eu aconselho quem é empreendedor e quem está escutando a gente agora e tem medos, saber que medos são normais, ser dominados por ele, não. Então, eu sinto medo de tal coisa, normal. Eu não consigo nem pensar que eu passo mal. Não é normal. Medo quando tira o sono, medo quando rouba a paz, o medo quando paralisa. Eu tinha que fazer, mas eu tenho medo. Eu tinha que viajar, mas eu não consigo entrar em avião. Não pode. Esse medo não é normal. O medo paralisante. Isso não pode mesmo. Então, medo se combate com fé. E a fé, aqui que eu estou falando, não é a fé religiosa só. É a fé de você acreditar no que ainda você não enxerga. Acreditar no impossível. E acreditar em você mesmo, saber que você pode ir lá e fazer acontecer. Então, eu já tive muitos momentos de medo na vida, mas eu nunca deixei paralisar. Eu sempre, mesmo diante do medo, avançava. E uma coisa interessante é que faça esse teste. Quando você estiver nos piores momentos da sua vida, num medo terrível, continue caminhando para você ver o que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Verdade. Brunet, o tema desse evento chama-se Nova Era. É um novo tempo. Eu tive essa visão há 3 anos atrás. É engraçado falar sobre medo, porque em 2022, Deus colocou isso no meu coração, de ser levantada nesse estado e fazer. E eu falo isso porque eu entendo também, nunca tinha acontecido, então não vai dar certo. E eu confesso que naquele momento eu senti medo de não dar conta. E aí em 2023 isso veio mais forte e realizamos em 2024. E veio o nome, A Nova Era. E eu me questionei muito, mas a Nova Era, porque eu ouvi esse nome, é uma nova era, é um novo tempo. Então, nós permanecemos com esse nome. E a Nova Era é um novo tempo sobre o Brasil, sobre as pessoas, sobre os negócios. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você fez agora um baita investimento, uma estrutura belíssima. A sua visão é uma visão gigantesca, linda de se ver. E eu gostaria de saber o que você enxerga como um novo tempo, uma nova era no Brasil. A educação formal, ela tem falhado. Então, essa nova era são educadores e professores informais que estão se levantando para destravar a vida das pessoas no que realmente importa, porque é o que ela lida todo dia. Dinheiro, emoções, espiritualidade, família. A escola, ela não nos preparou para o dia a dia. Ela nos ensinou coisas como raiz quadrada, como tabela periódica, que são importantes, mas a gente nunca vai usar. E dinheiro você lida todo dia, ninguém te ensinou. Emoções, você lida com as suas próprias emoções todo dia, ninguém te ensinou. O sentimento dos outros, você lida todo dia, ninguém te ensinou. Então, o que a vida realmente nos oferece diariamente, a gente não foi treinado para isso. Então, esse novo tempo é uma era de treinadores, de mentores e treinadores que vão educar essa geração a como sobreviver a esse tempo, porque não serão tempos fáceis.
É um tempo de muita confusão mental. A saúde mental das pessoas está sendo afetada diretamente, né? A incapacidade de lidar com problemas simples está cada vez mais difícil para as pessoas lidar com problemas que antigamente se resolvia mais fácil. E eu acredito que essa geração de treinadores está se levantando e vai resolver a situação. Maravilha. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que vão assistir esse podcast, uma mensagem de fé, de princípio, de valores, uma mensagem de visão e de expansão. Eu acredito que todos nós temos um propósito para cumprir na Terra. Não importa como foi seu passado, não importa o quanto você sofreu, não importa o que você está passando agora, existe algo dentro de você que só você pode realizar. Se você resolver colocar isso para fora, e mesmo com as dificuldades, e mesmo como um bebê que está aprendendo a andar, ainda dando passos incertos, mas se você pelo menos começar, Deus vai fazer a parte dele, que é te colocar no caminho exato. E você vai conseguir não só realizar seus projetos e sonhos, mas ajudar muita gente pelo caminho. Lembre-se que quando Deus chamou Abraão, ele chama Abraão para sair da terra, da parentela, fala que vai deixar ele muito rico, que vai abençoar muito ele, mas fala o seguinte: mas em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, tudo que Deus dá para alguém é para compartilhar com muita gente que está à volta. Eu tenho certeza que na sua vida vai ser assim. Vai ser um tempo de expansão, de crescimento, no qual o passado vai perder força e o futuro vai ser escrito pelo dedo de Deus. Amém, amém. Tiago, muito obrigada. Obrigado, que alegria. Que Deus te abençoe, que você cresça e prospere e que volte mais vezes Amém. para o nosso estado. Obrigada. Amém, muito obrigado. Tchau, pessoal.